Prontinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Apareceu. Legal, obrigada. Bom, a gente... Se eu passar para cá, vocês vêm também para o slide primeiro, Renato? Sim. Tá, legal, obrigada. Tá. A gente falou, então, da última vez que eu encontrei com vocês, sobre o processo de independência do Brasil, né? Primeiro que ele foi um super processo, não foi nada rápido, e que ele acabou sendo uma coisa muito particular, né? Por ter sido feita pela coroa, né? Que dominou o Brasil por tanto tempo, exatamente pela família real portuguesa, e pelo Brasil também ter se tornado um império. Isso foi muito particular. Os outros casos da América Latina, o que a gente vê foram pequenos estados, né? Quer dizer, pequenos. A Argentina não é pequena, né? Mas é bem menor que o Brasil. O Chile também não é pequeno, não é exatamente pequeno, mas assim, comparado com o Brasil, menor, né? E todos republicanos, tá? Então, o que aconteceu na América foi uma formação de várias repúblicas. O Brasil é um dos únicos lugares que permanece sendo uma monarquia. E aí, depois da independência, que a gente viu também que, não sei se vocês lembram disso, mas é importante recordar, envolveu muitas guerras mesmo. Porque a grande parte da população brasileira não queria exatamente aquele tipo de independência, né? Queria, de novo, a independência de cada um dos seus estados. Daí teve a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira, daí teve também a Revolução Pernambucana e várias outras insurreições. Mas o exército brasileiro, que era associado à família Bourbon e Bragança, que era o Dom Pedro I, ganha essas batalhas e aí a gente tem essa independência desse Brasil que a gente conhece hoje, que é um país enorme, com culturas muito diferentes, né? Se a gente vai do norte ao sul do Brasil, a gente vai encontrar coisas muito, muito, muito diferentes, e que se tornou um império. Tá? Então, agora a matéria que a gente está entrando é o Brasil Império. É uma matéria muito longa, possivelmente, a gente não vai ver tudo hoje, mas talvez o primeiro reinado e esse período regencial aqui, o segundo reinado ele foi bem longo, ele foi o governo mais longo do Brasil, um período de quase 50 anos, com a exceção de Getúlio Vargas, quer dizer, Getúlio Vargas foi o presidente eleito, quer dizer, que eventualmente ele foi eleito, né? Foi o presidente republicano que ficou mais tempo no poder, mas o nosso governante que ficou mais tempo no poder a longo prazo foi Dom Pedro II, no segundo reinado. Para vocês diferenciarem, o Brasil Império ele foi dividido em 3 fases, que são essas 3. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Dom Pedro I foi o primeiro reinado. Então, isso é bom para ajudar a gente, né, com os nomes. Dom Pedro I, primeiro reinado, Dom Pedro II, segundo reinado. Tá? Se alguém não conseguir gravar exatamente quem eles eram, liga o nome ao reinado. E esse período regencial aqui foi uma partezinha do meio dos dois, que o Dom Pedro I tinha ido embora, voltou para Portugal, a gente já vai ver por quê, e o Dom Pedro II era muito bebê para assumir. De verdade, ele tinha 5 anos quando o Dom Pedro I foi embora, então ele não tinha como assumir, e aí foi um período que 3 regentes governaram o Brasil, tá? Mas isso aqui é o Brasil Império. E aí, em 1889, teve a proclamação da República. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Quando que são as provas de vocês? Janeiro. Então tá tranquilo. Dá pra gente fazer mais uma aula só de segundo reinado e uma aula de proclamação da República com tranquilidade. Então, beleza. Vamos aqui pro primeiro reinado. Bom, como eu já falei, o primeiro reinado ele se estende. Deixa eu dar uma diminuída aqui no zoom. O primeiro reinado, ele se estendeu de 1822 a 1831. Foi um período relativamente curto para uma monarquia, né? Para um rei estar no poder. E a gente vai entender que o Dom Pedro I, na verdade, ele acabou ficando muito isolado politicamente. Ele conseguiu perder o apoio de todos os setores da sociedade brasileira. Essa é uma imagem, né, que se assemelha mais aos retratos que se tinha dele, às pinturas, né? Quando eu digo retrato, eu quero dizer pintura.
E a gente vai falar um pouquinho dele também, pessoalmente. Bom, uma vez que o Brasil tinha sido independente, né? Até então a gente viu que o Brasil tinha sido colônia, depois ele passou a ser Reino Unido de Portugal, e, enfim, o Brasil se torna um lugar independente. Como um lugar independente, o Brasil tinha que... Ai, tem alguém tentando entrar na sala? Desculpa. Como um lugar independente, o Brasil tinha que ter uma Constituição, né? A Constituição é um código de leis que rege o comportamento social dos cidadãos, né? A Constituição nos dá direitos e também nos cobra deveres, né? De acordo com a Constituição, que a gente tem, por exemplo, em tese, igualdade de direitos perante a lei, de acordo com a Constituição, que a gente pode, hoje em dia, votar, de acordo com a Constituição, que a gente tem direito a férias, 13º, né? Os direitos trabalhistas, também de acordo com a Constituição, que a gente tem que pagar impostos, né? Então, assim, um país independente, ele precisa de um código de leis, senão como é que as pessoas vão se guiar? Então, uma das primeiras coisas que Dom Pedro I fez foi convocar uma Assembleia Constituinte. É um grupo de pessoas que vai formular essa Constituição, né? Essa Assembleia Constituinte de Dom Pedro I, ela era muito elitista, tá? Ela era muito elitista mesmo. Só quero ver se está aqui. Vou falar. Era uma Assembleia composta por homens brancos e da elite, grandes proprietários de terra. Por si só, isso já é um problema, pessoal. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o que seria ideal, né? Você ter num grupo de pessoas pensando o código de leis de um país. Seria ideal você ter a presença de pessoas de vários grupos, né? Para que todos os grupos sejam representados. Então, num país altamente democrático, você teria nessa Assembleia Constituinte homens, mulheres, trans, homossexuais, heterossexuais, grandes proprietários de terra, pequenos fazendeiros, enfim, você teria pessoas das mais variadas classes sociais e identidades para que elas pudessem estar representadas na Constituição. E essa Assembleia ela era muito, muito, muito limitada. Não só era uma elite, como era uma elite branca, né, e que era uma grande minoria da população. Vamos lembrar aquilo que eu falei também nessa última aula, que já tem umas belas 2 semanas, então eu não sei se vocês lembram. A desigualdade no Brasil se manteve com a proclamação da independência, né? Uma desigualdade muito, muito, muito grande. Eu cheguei a mencionar para vocês que 85% da população permaneceu analfabeta. 85% é muita, muita gente, né? A escravidão foi mantida. Então, assim, muita desigualdade nesse novo Brasil imperial. E, como a gente já está acostumado, eu acho que até hoje em dia segue meio que assim, apenas uma pequena parcela da população representada. Essa Assembleia Constituinte, ela é votada através do voto censitário. O que é o voto censitário? É aquele voto que você tem que ter uma renda mínima e ela divide aqui os 3 poderes, tá? O poder executivo, legislativo e judiciário, que são basicamente os 3 poderes que a gente tem hoje em dia. O poder legislativo é exatamente onde funciona a criação de novas leis, a discussão, né? Se precisa de uma lei para isso, se não precisa. Aí se faz uma proposta de lei, aí as pessoas votam nela. O poder executivo, basicamente, é a execução dessas leis, né? Como é que a gente coloca essa lei em vigor, como é que a gente incentiva as pessoas a cumprir, a gente coloca punição, não coloca punição, a gente coloca uma medida de educação, não coloca, né? Então, o executivo é aquele poder que vai visar que as pessoas façam essas leis, e o judiciário, por fim, é o poder que julga, que faz o julgamento, né? Se aquilo está sendo cumprido de forma correta ou não. Então, essa era uma primeira visão, assim, dessa primeira Assembleia Constituinte, que, como eu estou falando para vocês, já era muito, muito, muito elitizada. Porém, o Dom Pedro I, ainda assim, não curte o que eles fazem. Porque, por mais que ela fosse uma Assembleia Constituinte elitizada, o Dom Pedro I, ele tinha sido criado para ser um rei absolutista, né? Ele tinha sido criado para ser o dono de tudo, para ser a única pessoa mandando. E qualquer coisa que tirasse algum poder dele, como era o caso da divisão dos 3 poderes, deixou ele muito bolado, deixava ele muito chateado. E ele achou que aquilo era demais, né? Qualquer
Constituição, na verdade, na cabeça dele era demais, então ele fechou essa Assembleia Constituinte. Quando ele fez isso, a própria elite se sentiu ameaçada, porque é isso, o cara é totalmente autoritário, né? Ele não está deixando nem essa elite abusar do poder, participar do poder. E aí ele perdeu o apoio de poucas pessoas que ele tinha ainda. Ele já não tinha o apoio das grandes massas, que eram pessoas que não queriam essa independência, que não queriam essa monarquia, que não queriam fazer parte desse Brasil enorme. Ele não tinha apoio das pessoas que estavam na linha de pobreza, que era a maior parte das pessoas. Ele não tinha o apoio dos escravizados, com certeza. Ele só tinha o apoio dessa elite. E essa elite agora começa a ficar preocupada com ele, já que ele está centralizando demais esse poder. E aí ele aponta uma nova Constituição que não é eleita. Ele escolhe as pessoas a dedo que ele queria para poder fazer a nova Constituição. Tá? E essa nova Constituição... Oi, alguém quer falar? Oi, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Boa noite, eu me chamo Lucas. Esse slide que você está passando, você vai compartilhar ele ou a gente vai estudar ele mais a fundo? Porque você está falando um monte de coisa, eu estou tentando anotar. E daí eu não sei se, por exemplo, esse slide vai ser compartilhado ou não, ou se vai passar mais algum material. Posso compartilhar com vocês, tá? Ok. Eu não mandei os outros, né? Eu posso mandar todos os slides que eu já dei para vocês, sim. Ok. Até aqui tudo bem? Quer que eu volte? Quer que eu fale mais devagar? Às vezes eu falo rápido. Eu só queria saber, por exemplo, até onde, por que e-mail você compartilharia esse slide? É para a Duda, né? Acho que eu vou compartilhar com a Eduarda e ela manda para vocês. Ok, ok. Mas até aqui tudo bem? Tá claro ou não? Pode super falar, gente, se quiser que eu volte em alguma coisa. Lucas, dá licença, professora. Você é novo, aluno novo? Sim, eu sou aluno novo. Também a professora está gravando. Tem um canal do YouTube, do Partiu Facu, que você pode rever a aula também no YouTube. Ah, tá bom, eu não sabia. Obrigado. Imagina. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Nada. Mas, pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Vocês super podem perguntar, pedir para voltar, tá? Fiquem à vontade. Não, tá tranquilo para mim. Beleza. E aí, essa primeira Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1824, então acho isso legal de vocês lembrarem, tá? Para o vestibular. A primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, é uma Constituição basicamente imposta por Dom Pedro I. Ele teve gente elaborando ela, mas foram pessoas que ele escolheu. Aí ele escolheu a dedo, assim. Então, se antes já era uma coisa super elitizada, agora foi mais elitizado ainda, assim. E aí, pontos dessa Constituição que pode ser que caiam no vestibular. Não é todo ano que cai isso, mas às vezes cai, tá? Essas coisas aqui, né? O voto censitário, ou seja, a votação não era para eleger o imperador, tá? A gente sabe que uma monarquia, ela é hereditária, ela passa de pai para filho. A Constituição era para eleger senadores e deputados. O voto, desculpa. O voto, tá? E esse voto, ele era um voto censitário, ou seja, você tinha que ter uma renda mínima para votar. Isso é a primeira Constituição do Brasil. O catolicismo, ele permanecia a religião oficial do Brasil, ou seja, o Brasil era de fato um país católico, porém, ele passava a ter liberdade religiosa, tá? Pela primeira vez, pessoas de outra religião podem praticar sua fé aqui no Brasil, construir templos, né? É o caso dos judeus, é o caso dos anglicanos que vêm da Inglaterra nesse período. É claro que isso não vai valer muito para as religiões de matriz africana, como a gente sabe, que vão seguir sofrendo muito preconceito e muita perseguição do governo. É uma medida muito mais com o objetivo de agradar os ingleses, que eram anglicanos, e vai ter uma grande migração de judeus também para cá ao longo do século XIX por conta disso. Na Europa, a liberdade religiosa não era bem vista. Então, é uma novidade que o Brasil proporcione, né, que as pessoas possam seguir sua religião. Mas o catolicismo permanecia sendo a religião oficial, tá? E nessa mesma Constituição, a gente tem a manutenção da escravidão. Peraí, tem alguém falando aqui? Acho que era... tem a manutenção da escravidão. De novo, o único país que, após a independência, continua fazendo isso. Tá? O Brasil é o último país
do Ocidente a abolir a escravidão africana. E aí, gente, tem uma coisa fundamental dessa Constituição, se vocês estiverem anotando alguma coisa, isso é para anotar, é a criação do poder moderador. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é o quarto poder. Tá? A gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário, e o Dom Pedro I cria o poder moderador. O poder moderador ele foi convocado, vamos dizer assim, usado 3 vezes na história do Brasil. No primeiro reinado, na era Vargas, que a gente pode estudar se der tempo mais para frente, e na ditadura militar de 1964. O que é o poder moderador? Ele dá para o governante do Brasil, que nesse caso era o imperador, a autoridade de influenciar sobre os outros poderes. Ou seja, vamos dizer que o poder legislativo decidiu uma coisa, que o Dom Pedro I não gostou. Ele pode ir lá e falar, não concordo. Tá? Ou o executivo, ou o judiciário. É isso, ele está acima desses 3 poderes. Hoje em dia, por exemplo, não é assim. Né? A gente sabe que se o presidente cometer um crime, ele pode ser impeachmentado, ele pode ter que sair do cargo dele, porque ele não faz parte do Poder Judiciário. Né? Quem faz parte do Poder Judiciário é a Câmara dos Deputados e dos Senadores. O presidente não pode fazer o que ele quiser. Né? Eu acho que é por isso que até fica aqui uma dica. É muito, muito, muito importante que a gente preste atenção em quem a gente vota para deputado, para senador, para vereador, que já passou a eleição, né? Mas é sempre muito bom a gente lembrar, porque essas pessoas fazem parte do poder legislativo e judiciário e são elas que podem influenciar na atuação do presidente, da presidenta, né? Dependendo do caso. E nessa época, se você tem poder moderador, não. Né? Basicamente, é o governante, seja ele presidente ou rei, falando o que ele quer fazer. Né? Foi exatamente o que aconteceu na ditadura militar de 1964. Então, isso é importante vocês lembrarem, tá? O que era o poder moderador que ele criou. E eu não sei se vocês estão percebendo, mas é um governo que, enfim, muito, 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 muito centralizado, né? Muito autoritário, que não tem abertura. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa, peraí, uma charge, que às vezes essa charge cai também. Né? A Constituição é para todos, majestade? Quase todos, eu estou acima dela. Então, geralmente, quando aparecer alguma coisa de primeiro reinado no vestibular, vocês têm que lembrar que foi um período muito centralizado na imagem do Dom Pedro I, muito mesmo. Porque era como ele sabia governar, né? Ele cresceu um príncipe absolutista, e ele achou que ele seria um rei absolutista. E essa centralização do poder, na verdade, vai fazer com que ele perca o apoio, porque ele já não tinha o apoio de muita gente, né? E aquela pequena elite, que é quem queria que ele tivesse no poder, também vai começar a ficar nervosa com ele, porque ele não está dando espaço, ele é tão autoritário que ele não dá espaço nem para essa elite, que eram os grandes proprietários de terra. E o que vai acontecer é que ele vai ficando isolado politicamente. Né, gerando aqui uma insatisfação generalizada. Além disso, né, a gente sabe que o Dom Pedro I ele era português, ele não era brasileiro. O Dom Pedro II era brasileiro, ele nasceu aqui. Mas o Dom Pedro I ele era português. E, assim, ele tinha um contato extremo com políticos portugueses, com o exército de Portugal. E aí o pessoal não gostava, né? Gente, imagina, realmente, se alguém de outro país vem governar a gente. Muito ruim isso, né? A gente sabe que uma pessoa de fora não entende os nossos problemas, não entende a nossa cultura. Né? Então, cada vez mais os brasileiros não gostavam dessa história dele ter essa proximidade toda com Portugal. E aí vão acontecer uma série de revoltas. Tá? Eu vou voltar nesse slide aqui, tá? Depois, no final, para não confundir vocês. Mas o que a gente falou até agora? Um governo muito centralizado, o poder moderador, e cada vez mais o Dom Pedro I se isolando. Tá? E aí vai ser um momento de muitas revoltas. 2 grandes revoltas, como a gente vai ver agora. Uma delas foi a Confederação do Equador, e a outra delas foi a Cisplatina, que era a região do Uruguai.
A Confederação do Equador aconteceu nessa junção aqui de estados, tá? Foi lá no Nordeste, juntando a atuação do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco. E eu não sei se vocês devem conhecer, né, o mapa geral, né, assim, aqui, no Brasil. O Equador, essa linha aqui, né, uma linha imaginária, claro, que na verdade aponta, tipo assim, a metade do mundo, né, a metade do globo terrestre. Enfim, exatamente por ser numa região próxima que ficou conhecida como a Confederação do Equador, tá? Voltei. Bom, primeira coisa para a gente saber dessa Confederação do Equador é aquilo que eu falei para vocês na última vez que a gente se encontrou. As pessoas já estavam revoltadas, tá? Não foi nada que o Dom Pedro I fez que fez com que as pessoas pensassem em se revoltar. Elas já estavam revoltadas. Nessa região já tinha tido a Revolução Pernambucana, como eu falei para vocês, em 1817, não é muito tempo antes. Alguns poucos anos antes, Pernambuco tinha se rebelado. Eu até mostrei para vocês a bandeira de Pernambuco. A gente falou um pouquinho também que Pernambuco tinha conseguido, inclusive, ficar independente por alguns meses. E aí, enfim, essa revolta não passou, né? O Brasil, de novo, foi tornado independente pelo governo central. Aquilo foi imposto, as pessoas foram obrigadas a aceitar, mas elas estavam revoltadas. E aí, conforme o governo de Dom Pedro I foi ficando mais centralizador, aquela revolta delas piorou, tá? Então, a primeira coisa a gente sabe é que as pessoas nunca quiseram esse governo imperial. Então, essa ideia de fazer a Confederação do Equador, ela foi um resultado daquilo que já se pensava, que eles queriam uma república em Pernambuco, que eles não queriam fazer parte desse Brasil inteiro, que eles não queriam fazer parte de um império, de uma monarquia ligada a Portugal. Então, essas insatisfações todas vão fazer com que, diferente da Revolução Pernambucana, que tinha sido só Pernambuco, os estados se juntem. Eles já começam a pensar do tipo, tá, não dá para a gente fazer várias revoltas separadas porque a gente está perdendo, mas vamos se juntar, né? Quem sabe a gente juntando força, a gente faz um estado mais forte. Então, essas eram pontos centrais que levaram a Confederação do Equador, né? A insatisfação com a monarquia, essa monarquia muito centralizada. Eles tinham essa ideia de que Dom Pedro ia acabar recolonizando o Brasil no momento que ele tomasse a coroa de Portugal, e eles tinham esse sentimento de não gostar da presença portuguesa aqui, isso que é anti-lusitanismo, tá? Bom, e aí, lembra que eu falei para vocês que o Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte? É isso, né? As pessoas ficaram revoltadas, porque, ué, como assim? O imperador vai fazer o que ele quiser? Eles estavam esperando, no mínimo, que, por mais que fosse uma monarquia centralizada, as províncias tivessem alguma autonomia, como a gente tem hoje em dia. Né? A gente faz parte de um governo federal atualmente, mas os estados eles têm certa autonomia. Tem leis que elas existem no Rio de Janeiro que elas não existem em outros estados, e vice-versa. Né? As leis de trânsito costumam ser bem diferentes, por exemplo. Não tão diferentes, porque, enfim, a gente está no mesmo país, mas a gente sabe que os estados eles têm alguma autonomia, né, sobre o governo federal. Isso aconteceu também no começo da pandemia, não sei se vocês acompanharam, mas as decisões, né, entra de quarentena, não entra de quarentena, abre bar, abre comércio, fecha comércio, essas eram decisões regionais, não eram decisões do governo federal. É claro que o governo federal é importante, né, porque tudo que o governante fala, as pessoas ouvem, mas a decisão, no fim do dia, era dos governadores. Né? Então, é isso que essa galera aí esperava nessa época também. Né? E quando Dom Pedro I dissolveu a Assembleia, as pessoas ficaram muito chateadas, ficaram muito revoltadas, e para piorar, o presidente da província, que hoje em dia seria o governador, vamos dizer assim, né, a pessoa que governa aquela província, eles estavam esperando que ela fosse ser votada, que ela fosse ser alguém da província, e não foi. O Dom Pedro I resolveu ele mesmo nomear os presidentes. Né? Ele nomeava alguém que ele queria e ele nomeou alguém de fora para governar Pernambuco. Isso foi a gota d'água. E aí, em julho de 1824, esses estados
se juntam e resolvem proclamar uma república, tá? E aí proclamam uma república independente da Confederação do Equador. É isso que acontece. Foi bastante tempo, assim, a Revolução durou 4 meses, né? Foram 4 meses de um Nordeste basicamente independente do resto do Brasil, mas o Império acabou conseguindo, né? Tinha um exército mais forte, um exército com mais investimento, mais treinado, e aí acabou que os manifestantes sofreram uma repressão muito, muito dura, foram condenados à morte, e a galera do Nordeste passou a odiar ainda mais o governo central, tá? Ainda mais mesmo. Tudo bem até aqui? Eu sei que é muita informação. Acho que sim. Beleza, eu abri um monte de coisa sem querer aqui, desculpa, gente. Eu preciso aprender a usar melhor o Zoom. Bom, e aí tem a Guerra da Cisplatina. Vou voltar aqui para esse mapa. Não sei se vocês conhecem o Uruguai. Não sei se vocês sabem que o Uruguai fazia parte do Brasil. O Uruguai ele fica aqui embaixo. Eu gosto muito de mostrar os mapas, eu acho que é uma coisa muito útil, tanto na escola, mas também para o vestibular, porque mapa aparece, tá? Mapa vai aparecer no vestibular de vocês, não sei aonde, né? Não sei se em geografia, não sei se em história, não sei se em questão das ciências humanas juntas, pode até aparecer numa questão de ciências também, dependendo do que estiver sendo tratado. E eu acho que decorar mapa é uma coisa muito ruim, assim, é difícil, né? Eu acho que é legal a gente analisar o mapa quando ele é útil para a nossa matéria, porque quanto mais a gente olha, mais esse mapa vai ficando na nossa cabeça, né? Então, eu acho que a melhor forma da gente entender o mapa é sempre acessar ele, né? Quando as localizações surgirem, e aí automaticamente a nossa mente vai gravando, né? Vai aprendendo. É melhor do que gravar, ela vai aprendendo. E aí, às vezes, a gente fica falando, né? Brasil, Uruguai, e as pessoas às vezes não sabem a localização do Uruguai. O Uruguai fica aqui na pontinha do Brasil, logo abaixo do Rio Grande do Sul, faz fronteira também com a Argentina. Quem tiver oportunidade, eu nunca fui, mas aqui a gente tem as cataratas, né? Entre Brasil, Argentina e Paraguai, tem as cataratas de Iguaçu. E como vocês podem ver, o Uruguai encaixa direitinho, tá vendo? Aqui no Brasil. Ele, inclusive, é menor do que o Rio Grande do Sul como um todo, né? Não sei se vocês já tinham parado para reparar nisso, né? Mas é um país que é menor do que o estado brasileiro vizinho dele. E ele se torna independente. O Uruguai foi como assim, a gente fala que tiveram várias revoltas provinciais que, no geral, deram errado. O Uruguai foi uma das guerras que deu certo e eles conseguiram a independência, tá? O que a gente vai ter, antes de eu entrar aí nos detalhes dessa revolta, pessoal, é que eu comentei com vocês na última aula, a cultura pelo Brasil ela é muito diferente, né? Muito mesmo. Se a gente colocar alguém aqui, né, da Amazônia, para falar, para conversar com alguém de Santa Catarina, essas pessoas nem falam mesmo português, tá? Não falam mesmo. Eu acho que o português mais intermediário do Brasil é o nosso, né, aqui do Rio de Janeiro. É a gente que tem menos sotaque, acreditem se quiser. Claro que a gente acha que não tem sotaque porque a gente mora aqui, mas não é só isso. O nosso português é o mais parecido com o de Portugal. E eu acho que para a gente é um pouco mais tranquilo, né? Entender tanto o que se fala no Sul quanto o que se fala no Nordeste e no Norte. Mas quanto mais afastada as culturas estão, mais dificuldade elas têm de se entenderem mesmo. Assim. Não é só uma questão de língua, é uma questão de cultura, realmente. Assim. O Sul do Brasil ele é muito frio. Isso traz uma outra cultura que não está só na roupa, está no modo de viver. Né? Tá nas músicas que se escuta, tá nos hobbies que as pessoas têm. É diferente da gente, né? Que tem um clima mais quente, que a gente tem uma cultura mais praiana, uma cultura mais do churrasco, do samba, da cerveja gelada. E é diferente também dessa cultura nordestina. Tá? Assim como a cultura aqui do norte do Brasil, ela vai ser bem diferente também. E essas identificações culturais, elas são importantes. Peraí. Deixa eu entrar ainda.
essas identificações culturais, elas são importantes, né, também, assim, para a gente. A gente sente que a gente faz parte de um país quando a gente se identifica com aquilo, né? A gente se identifica com a língua, com a cultura. E aí tem uma coisa muito interessante, que até no Rio Grande do Sul é assim, quanto mais para baixo do Brasil você vai, mais espanhol as pessoas falam. E aí tem vilarejos aqui, pequenas cidades mesmo, pequenininhas, bem para o sul do Brasil, que as pessoas falam espanhol, elas não falam português. É claro que elas aprendem português também, porque elas estão no Brasil, mas a rotina delas é falar espanhol. Tá? E era o caso do Uruguai, né? Se eu estou dizendo para vocês que no finzinho do Rio Grande do Sul já é assim, na Cisplatina, que era o Uruguai, nem se fala, as pessoas super falavam espanhol, super tinha uma cultura de origem mais espanhola mesmo, né? Outro tipo, como eu estou falando, outro tipo de vestimento, outro tipo de comida, outro tipo de língua. E eles não se identificavam com o Brasil, né? Eles queriam uma independência. E aí, o que vocês acham? Alguém tem alguma opinião de por que o Uruguai conseguiu vencer essa guerra? Por que as outras províncias brasileiras não conseguiram e o Uruguai conseguiu? Bom, o Uruguai teve ajuda de outro país, tá? A Argentina. É isso que eu ia falar, não teve apoio francês, não foi isso? A da Argentina, apoio da Argentina. Tá? Não é uma luta que eles lutaram sozinhos, a Argentina apoiou o Uruguai. É claro que a Argentina estava na expectativa de adicionar o Uruguai ao território dela, né? O que não aconteceu também. Eu estou dando zoom aqui para a gente enxergar esse riozinho, tá? Que tem aqui, que é o Rio da Prata. Se alguém viajar para Buenos Aires um dia, vocês podem pegar uma barca e navegar o Rio da Prata e chegar no Uruguai de barca. Tá? É uma coisa muito comum. Mas não precisa, dá para ir para o Uruguai a partir de Porto Alegre de carro também. Mas aqui tem esse Rio da Prata. A gente sabe que os rios, eles são muito importantes para a economia de um país, principalmente nessa época, pessoal. Hoje em dia as coisas mudaram muito, né? Porque o comércio ele é muito feito por avião, né? Então a gente pode exportar as coisas sem ter acesso ao mar. Mas até ter avião, poder navegar é uma coisa muito importante, né? Definiu guerras muito importantes, o acesso às águas, aos rios. E aí a Argentina vai entrar nessa, né? Então você tem aqui a galera do Uruguai querendo a independência, e o pessoal da Argentina vai apoiar para que pudesse acessar a navegação do Rio da Prata, tá? Era isso que eles queriam. Então, é essencial a gente lembrar que essa era uma disputa, na verdade, entre Brasil e Argentina. Né? A disputa entre Brasil e Argentina é longa, ela é histórica, não é à toa que a gente brinca no futebol, a gente traz para cá disputas históricas. Hoje em dia são dois governos que se relacionam bem, no momento são governos opostos. O governo da Argentina atualmente é um governo mais de esquerda, e a gente vive um governo mais de direita aqui no Brasil, mas, no geral, são países que têm um relacionamento tranquilo, a gente pode entrar na Argentina só com a carteira de identidade, eles também, e somos muito bem recebidos lá. Não vou entrar nesse detalhe aqui, porque isso também não cai exatamente, mas a questão é que os uruguaios declararam, assim como a gente viu na Confederação do Equador, declararam também uma república, né? Eles se chamavam de 33 Orientais, falando a mesma frase que Dom Pedro I falou, que eu já tinha dito na outra aula, não sei se vocês lembram. Não, ele não inventou essa frase, era uma frase muito falada, né? Nas proclamações de independência, liberdade ou morte. E daí ele falou independência ou morte, né? Mas todo mundo usava esses jargões nessa época. E eles proclamam aí a província do Uruguai. E acontece que o Brasil, assim como fez com a Confederação do Equador, manda o exército para lutar essa guerra, mas o Brasil perde a guerra. Tá? E o Uruguai consegue se tornar independente, e depois, com uma série de acordos políticos com o governo da Argentina, ele consegue não ser anexado pela Argentina também. Isso foi muito ruim, gente, para o Dom Pedro. Tá? Por quê? Primeiro que, bom, perdeu uma província do Brasil, né? Então, isso é ruim a níveis políticos para ele. Além disso, para lutar essa guerra, o Brasil gastou muito dinheiro. Eu sempre falo isso, acho legal de vocês lembrarem, isso pode ser útil mesmo se a matéria que cai na prova for Segunda Guerra, ou Primeira Guerra, ou Revolução Russa. Sempre que aparecer uma guerra, lembrem que a guerra é muito cara para o governo. Em primeiro lugar, no sentido humano, né? Muitas vidas são perdidas. Mas a gente sabe que, infelizmente,
os governos não costumam ligar para a vida dos seus cidadãos. Isso é muito triste, né? Mas é verdade. Mas ela é cara financeiramente mesmo, pessoal. Porque para um governo mandar um exército para uma guerra, esses soldados eles têm salário, tá? Além do salário, precisa do armamento, que é muito caro, precisa das roupas. Essa galera precisa comer enquanto está lá, né? Então você tem todo um gasto com infraestrutura, precisa do transporte, né? Então assim, é muito dinheiro que um Estado coloca numa guerra. Além disso, a política do Estado tem que estar voltada para aquilo, né? Para organizar esse exército, para planejar essa guerra, para organizar a produção de armamento, para mandar comida para lá. E acaba que outros assuntos do governo ficam sem atenção, né? Como, por exemplo, saúde, educação, né? Tudo isso perde atenção política quando o país está em guerra. Então, acaba que, no geral, as guerras prejudicam muitos países. O Brasil já vinha enfraquecido lá com a Confederação do Equador, e aí, depois, com a Guerra da Cisplatina, o Brasil se endivida para poder bancar esse conflito, e a dívida pública aumenta muito, muito, muito. Então, vamos pensar, a gente já tem o Dom Pedro I, isolado, né, que desagradou não só as grandes massas populares, mas desagradou também uma elite, lutando guerras e perdendo dinheiro com isso. Ele ficou completamente isolado, pessoal. Ele ficou completamente isolado mesmo. Eu não sei se vocês entendem o que é exatamente assim, um governo isolado. Desculpa, tem gente pedindo para entrar ainda. O que é um governo isolado? As pessoas precisam de apoio para governar, né? Hoje em dia, um presidente que nenhum dos senadores, nenhum dos deputados gosta dele, ele não consegue fazer nada, né? Ele precisa do apoio político dessas pessoas. E nessa época, mesmo que ele quisesse ser ditador, o Dom Pedro, não dá, você precisa do apoio da população. Saibam que sempre que um governo está no poder por muito tempo, ele tem o apoio da população. Hoje em dia, por exemplo, a ditadura militar, a gente chama ela de ditadura civil-militar, porque vários grupos civis apoiaram, senão eles não tinham conseguido ficar 20 anos no poder. Tá? E ele perdeu o apoio de todo mundo, ele perdeu o apoio da população, perdeu o apoio da elite, perdeu o apoio dos políticos, e ele não tinha condição mais de governar, então ele abdica, ele abre mão, tá, do governo dele. Antes de eu dar um fim aqui no governo dele, deixa eu só voltar para aquele outro slide ali que eu pulei. Que eram outras características, né? Então, falei para vocês que realmente é um governo muito centralizador, né? Com esse poder moderador que dava muito espaço para Dom Pedro I. Mas além disso, e com vários conflitos, como a gente viu, mas além disso, essas são outras características, né? A economia do Brasil, agroexportadora, ou seja, um país altamente agrícola e que vai voltar essa produção para exportação. Até hoje somos assim. Particularmente, não acho que seja uma coisa ruim, acho que seja uma coisa boa, mas que é mal governada. O Brasil tem um clima incrível, né? A gente pode plantar de cana-de-açúcar no Nordeste, ao café no Sudeste, a uva no Sul. Isso é muito bom, né, para um país que pode produzir comida, porque comida é um bem, enfim, altamente necessário. E o mundo sempre precisa, né? E aí ele vai se firmando aí como um país agroexportador. O café vai começar a ganhar espaço, tá? O café vai acompanhar o primeiro e segundo reinado. No segundo reinado, o café vai se tornar de longe um produto tipo mais importante, né, no Brasil. Outra característica do primeiro reinado é a manutenção da escravidão. Não só isso, no mesmo momento em que o Brasil é o único lugar na América mantendo a escravidão, os outros países aboliram, né? A escravidão está diminuindo. Não é só que o Brasil manteve a escravidão, o tráfico de escravos atingiu seu auge. É o momento que o Brasil importa mais escravos, tá? Para a gente entender como a gente estava num momento diferente do resto da América Latina. E uma intensificação aí nas desigualdades sociais, tá? É uma população muito pequena que tem privilégios, que tem acesso ao governo, que tem acesso a políticas públicas, e grande parte da população meio que renegada. Não é diferente de hoje em dia. Eu não sei quem lembra, mas na aula passada
Eu falei para vocês que muito do que a gente tem hoje em dia, a gente encontra no Brasil já, desde a sua independência, né? E aí, enfim, essas foram as características do primeiro reinado. Deixa eu só ir lá para o final de novo. O Dom Pedro I, estando isolado, ele não estava conseguindo governar. Além disso, ele era filho do Dom João VI, né, do rei de Portugal, como a gente lembra também. E o Dom João VI, ele tinha ido para Portugal, né? Os portugueses obrigaram ele a voltar. E ele estava começando a ficar velho, né? Já ia acabar morrendo em breve, estava doente. E o Dom Pedro I estava com medo de perder a coroa de Portugal. O irmão dele ia assumir. E, de forma alguma, ele poderia assumir. Ele achou que, a essa altura, ele já teria conseguido reunificar o Brasil e Portugal, não conseguiu. E ele não quer abrir mão da coroa, então ele vai para Portugal também. Além do fato de que aqui estava muito ruim para ele. Tá? Então, ele abdica por 2 motivos. Um, ele ficou completamente isolado aqui. E 2, ele queria a coroa de Portugal. Então, ele volta para Portugal. Né? E aí a gente tem o fim do primeiro reinado e o início do período regencial. Essa é uma carta que ele escreve para Dom Pedro II, que era uma criancinha. Tá? O Dom Pedro II tinha 5 aninhos. Quando Dom Pedro I foi embora, a mãe dele já tinha morrido. Então, ele basicamente fica sendo uma criança aqui. Ele não estava, meu Deus, sozinho, desamparado. Ele era um príncipe. Ele tinha todo o suporte, né, financeiro, e ele tinha tutores e familiares, mas eu acho importante a gente lembrar, né, que foi uma infância muito difícil para o Dom Pedro II. Ele ficou sem pai, sem mãe, né, sem nenhum parente direto. Ele tinha, desde pequena, essa responsabilidade de ser o rei do Brasil. Então, isso dá resultados emocionais, né, na vida de uma pessoa, assim. Essa é a carta que ele escreve para ele. Né? Acho que, não sei se a gente precisa ler agora, mas, enfim, falando, né, que ele estava se sentindo muito triste de deixá-lo aqui. Mas, enfim, deixa, né? A questão é que ele deixa, não estou segundo aqui. Lembrando, né, ele abdicou porque uma pressão popular muito intensa no Brasil, e o fato de que ele queria voltar para Portugal, né? E aí fica aqui o Dom Pedro II. Esse foi o primeiro reinado. São 7h20, já vai dar 1 hora. O que vocês querem? A gente tem 10 minutos. Eu posso tanto entrar na regência, mas a regência é bastante longa, assim. Então, acho que pode ser que talvez fique pesado a gente entrar nesse assunto. Eu posso fazer uma revisão de tudo que a gente falou hoje, ou vocês podem tirar dúvida também. A gente pode também fazer uns exercícios. O que vocês preferem? Exercício seria legal. Vou abrir aqui rapidinho. Os exercícios seria legal. Tá, eu vou só abrir. Só um segundo. Vou abrir aqui um banco de questões que eu tenho, e aí a gente vai selecionando os exercícios aqui junto. Licença. Enquanto você está selecionando as coisas, eu queria só fazer uma pergunta. Você tinha dito que as aulas gravadas ficavam no YouTube, certo? Então, eu não sei, na verdade, eu só dou aula, eu não sei como é que funciona. Sim, fica no YouTube. Entendi. É que eu tinha dado uma olhada e daí eu tinha só encontrado um vídeo da sua matéria. Eu não sei se as outras foram gravadas. Pelo que eu me informei hoje com a Juliana, não são todas as aulas que são gravadas e lançadas no YouTube. Ah, entendi. Bom, essa aqui é uma questão... peraí, eu tenho que compartilhar a tela, né? Essa aqui é uma questão bem fácil, mas, enfim, só para vocês verem como que aparece, né? Acho que é útil.
Pessoal, para quem também já me ouviu, eu falei que eu tô separando várias questões para vocês. Eu ainda não finalizei, mas eu vou focar nisso. Aí eu mando para Eduarda algumas questões com gabarito também para vocês poderem praticar. Então vamos lá. Nos primeiros anos após a independência do Brasil, formou-se um governo dissidente em 2 de julho de 1824. Apoiado pelas classes populares urbanas, por negociantes do Recife e proprietários rurais ligados à cultura do algodão, o movimento buscou reunir Pernambuco às províncias do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte e estender sua ação até o Piauí e Ceará, com um governo federativo e republicano. E aí ele pergunta: a consolidação do Império Brasileiro pós-independência foi marcada desde o início por conflitos em torno de um modelo de Estado centralizado, resultando na eclosão de movimentos de resistência. A qual movimento dessa natureza esse texto faz menção? Então, assim, não tem muito segredo aqui, né? Vocês teriam que saber qual é o movimento. Mas eu acho que sempre ajuda vocês olharem, por exemplo, a data, tá? Então, vocês vão ver que essas outras 3 que estão aqui, vocês não viram ainda, mas a gente vai ver na próxima aula, a Malay, Sabinada e Balaiada, elas aconteceram durante a regência, tá? Então, aqui, se vocês virem, 1824, primeiro reinado, a única resposta dessas que aconteceu durante o primeiro reinado foi a Confederação do Equador. Uma outra coisa que ajuda por exemplo, pegar aqui, quais são os estados que participaram? Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Né? Foi a única revolta, a Confederação do Equador, que juntou estados diferentes. Tá? De todas as revoltas que a gente vai ver na história do Brasil, que a gente já viu a Revolução Pernambucana, a gente já viu a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, e a gente vai ver essas 3 aqui na próxima aula, a única revolta que juntou vários estados foi a Confederação do Equador. Tá? Então, isso também ajuda. Tá? E a outra questão que ele está falando realmente é de conflitos que resultam desse Estado centralizado, né? As pessoas não quererem essa centralização. Tá? Então, aqui seria a D, que é a Confederação do Equador. Eu acho que não tem muito mistério na escolha da resposta. Estou tentando mais dar dicas para vocês do que no enunciado pode ajudar. Tá? Pessoal, eu acho que o enunciado, ele geralmente ajuda, tá? Eu acho que vale a pena ler o enunciado. Eu acho que geralmente ele dá mais dicas de resposta, assim. Aqui já entrou no segundo reinado. Bom, vamos tentar fazer de qualquer jeito. Antes da gente ver o gabarito. Acho que aqui não está dando para ver, né? A gente está no primeiro reinado, mas aqui eu acho que dá para fazer essa questão. Durante o segundo reinado, havia no Brasil cerca de 20 mil pessoas que podiam ser eleitores e escolher deputados e senadores. Só 0,4% da população, quase ninguém. Eles eram homens, católicos e com renda anual superior a 200 mil réis. Havia ainda no Brasil 2,2 milhões de mulheres livres, 1,8 milhões de homens livres pobres, algo em torno de 1,7 milhão de escravos e escravas e outro grande número de pessoas sem acesso ao voto, que eram soldados, estrangeiros, religiosos em regime de clausura, mendigos e não católicos que também não podiam votar. Gente, aí eu acho que uma pergunta válida. Eu li o enunciado. Eu acho que sempre quando você lê o enunciado, você pode se perguntar: o que esse enunciado está me falando? Tá? E aí tenta elaborar o que ele te disse na sua própria cabeça, com as suas próprias palavras. Tá? Ele está falando que a quantidade de pessoas que votavam no Brasil era muito pequena e eram homens brancos ricos. Tá? Então, que todo o resto da população brasileira estava excluída desse processo democrático. É isso que ele está dizendo para a gente. Considerando esse aspecto da política brasileira durante o Império, explícito nos seus dados citados, é correto afirmar que havia uma representação proporcional dos variados grupos sociais na política e no poder durante a monarquia no Brasil. Daí poder-se dizer que se tratava de um sistema democrático. O que vocês acham? Essa tá certa? Acho que não é essa. Não é essa, né? Não tinha uma representação proporcional. Não. Pelo contrário, era uma pequena parte da população. B. Se estabelecia uma participação política de caráter censitário. Eu falei para vocês que esse censo aqui, é quando a pessoa tem que ter uma renda mínima, tá? Ou seja, usava-se um critério, o do rendimento anual,
para restringir o direito a votar e a ser votado. O que vocês acham dessa? Essa sim. Pode ser? Vamos ler todas, mas pode ser essa. Apenas o homem, com qualquer renda, poderia ser candidato nas eleições durante a monarquia. A exclusão das mulheres era um fator comum a todas as nações do mundo. O que vocês acham? Não. Não, porque ele falou qualquer renda, e a gente sabe que não, tá? A restrição do direito ao voto aos estrangeiros, praças, mendigos e analfabetos que vivem no Império, tem sido mantida até hoje no Brasil. O que vocês acham? A restrição do direito do voto. Não vi. Não. Ela tá errada, mas por que ela tá errada? Pela restrição do voto estrangeiro? Na verdade, uma pessoa que ela é estrangeira, ela de fato não pode votar a menos que ela seja naturalizada. Ela pode se naturalizar, né? Mas, gente, analfabetos Eu podem... acho que em relação ao analfabeto, é isso. Porque o analfabeto já pode votar hoje em dia. Exato. Né? Uma pessoa analfabeta, ela pode fazer a rúbrica do nome dela. Tinha uma época, agora já acabou, que ela podia sabotar digital. Então, você saber ler não é mais um critério, tá? Enfim, se você é uma pessoa que tem documentação, você pode votar, independente se você sabe ler ou não, tá? Então, como a gente viu, é a B, tá? Eu acho que esse exercício de fazer questão, ele ajuda a gente a perceber como que a gente faz uma questão, tá? Acima do conteúdo. Eu falo muito isso para os meus alunos de ensino médio. É muito mais, a prova de história, é muito mais sobre a gente saber ler a prova do que a gente saber o conteúdo. É claro que a gente precisa saber o conteúdo, né? Vocês só... a gente estudando, a gente está vendo que era um governo altamente centralizado numa elite, que dinheiro fazia parte desse acesso ao voto. Mas é muito mais sobre saber ler a questão do que a gente gravar um monte de informação na nossa cabeça, tá? Deu 7h30, vocês querem fazer mais uma ou querem sair? Tanto faz pra mim, de verdade. Mais uma. Esse não é o assunto que a gente estava vendo. Confederação do Equador. Bom, a gente já viu o gabarito, desculpa, porque tá... Mas vamos tentar fazer mesmo assim. Ele tá passando a questão. Pera. Eu não quero que ele me passe a questão, ele tá passando. Desculpa. Vou ter que tirar o zoom. A gente vai ver o gabarito, não tem problema, vamos fazer mesmo assim. Bom, sobre a Confederação do Equador, é correto afirmar que limitou-se à ação de lideranças e populares pernambucanos, causa maior do seu insucesso. Por que essa tá errada? Limitou-se a ação. Algumas solicitações. Satisfeito com a quantidade de negociação do Império. Mais democrática. Alguém sabe por que não tá certa essa? Populares? Não, até que popular está certa. É porque ele falou que se limitou à ação de pernambucanos, né? E a gente viu que não, tinha cearense. Verdade. Foi a União dos Estados. Verdade. Aí é B. Insatisfeitos com as tentativas de negociação do Império, os revoltosos buscaram criar uma nova Constituição, mais democrática, mas que continuava reafirmando seu caráter monarquista. Por que essa está errada? Eles queriam uma república, tá? Eles não queriam uma monarquia. Que... A maioria das revoltas, pessoal, isso é uma coisa boa de lembrar. Independente da revolta que vocês virem, de novo, Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira, Revolução Pernambucana, Cisplatina, Equador, todas essas que a gente vai ver na próxima aula, que eu mostrei para vocês, Sabinada, Balaiada, essas revoltas todas queriam uma república, tá? Então, na dúvida, se aparecer uma dessas revoltas no vestibular, lembra que elas queriam uma república, tá bom? Elas estavam contra esse caráter monarquista. Aí a C. Foi uma das mais significativas revoltas do segundo reinado. Aqui tá errada porque a gente tá no primeiro reinado, tá? Então, essa aqui é uma pegadinha. A D, que a gente tá vendo que é a resposta certa aqui,
buscava a construção de um Estado independente, com a capital em Recife, criticava a escravidão e a centralização do poder, exaltados pelo absolutismo, conservadorismo e autoritarismo do monarca. Tá, essa tá certa. Frei Caneca foi um grande aliado de Dom Pedro I, o que contribuiu para o fim do movimento separatista e a vitória do imperador. Enfim, gente, o Frei Caneca não apareceu pra gente, né? Eu acho que se uma questão dessa cai para vocês olham para ela, vocês podem pensar, não sei quem é o Frei Caneca, não lembro da Carla ter falado dele. Então, provavelmente não, tá? Se apareceu aí uma informação que a gente nem citou, possivelmente não é essa a resposta. A gente vai ver a figura do Frei Caneca, tá? Foi uma figura, assim, importante em Pernambuco, mas não foi nessa revolta, e muito menos ele era aliado do Dom Pedro I, pelo contrário. Tá? O Frei Caneca era a favor do povo, não a favor da monarquia. Tá? Então, aí a resposta dele. Se vocês curtiram isso, a gente pode separar 10 minutinhos no final de toda a aula para fazer esses exercícios. E eu tô de verdade, gente. Cada aula que a gente passa, eu adiciono mais 5 questões nessa apostila que eu tô falando para vocês. Mas eu não finalizei, aí eu não mandei para Duda. Eu acho que eu vou começar a mandar mesmo que aos pouquinhos, que aí vocês podem ir praticando, né? A minha ideia era meio que fazer uma apostila e mandar pronta, mas eu acho que eu vou mandando para vocês o que eu for separando, e aí eu mando junto com o gabarito, tá? E aí, eu não sei se eu posso compartilhar meu e-mail também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu vou até botar aqui. Fiquem à vontade, às vezes eu demoro um dia para responder, mas eu respondo, tá? Tá aqui meu e-mail também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa assim. Tá bom? Tá. Isso, pessoal. Obrigada. Eu sei que tá tarde. Obrigada por terem ficado. Obrigada pela aula, professora. Obrigada. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Obrigada pela aula. Boa noite. Boa noite, obrigada.